Dentre tantos livros distribuídos nas estantes, algumas publicações merecem destaque. São obras do escritor Cassiano Ricardo, o joseense que dá nome à Biblioteca Municipal da cidade. Mas a contribuição do poeta não se limita à literatura. 2023 marca os 100 anos da entrada de Cassiano Ricardo à imprensa profissional. O Cassiano tem um papel dentro da imprensa, não só de São Paulo, como na imprensa nacional, muito importante. Inclusive, livros da FENAGE, da Federação Nacional dos Jornalistas, trazem o Cassiano como um dos mais importantes jornalistas do Brasil, da história do Brasil. Você tinha muita informação internacional. O Cassiano é o primeiro a criar isso nas Américas. Ele vai criar um suplemento que é voltado para os estados americanos, tá? E aí, seja eles de língua inglesa, seja de língua espanhola ou língua portuguesa. Então você tem, desde o Canadá até o Chile, a publicação de diversos escritores. Você conseguir pela manhã, por exemplo, ver as obras dos artistas plásticos mexicanos. A primeira experiência de Cassiano como jornalista aconteceu no jornal Correio Paulistano. Depois disso, foi escolhido pelo então presidente Getúlio Vargas para dirigir o jornal Amanhã, um matutino subordinado à superintendência das empresas incorporadas pela União durante o Estado Novo. Na época, o periódico reunia pensadores importantes e Cassiano, mesmo sendo considerado um modernista com tendências nacionalistas, defendia o espaço para o diálogo de diferentes ideias. O Cassiano assume o jornal Amanhã, no Rio de Janeiro, e aí ele provoca realmente uma revolução em termos conceituais, a parte de conceituação gráfica, né? O Cassiano introduz muito mais imagem dentro do jornal. Você tinha uma equipe de redação ali que tinha José Lins do Rego, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, você tinha diversos intelectuais de ponta do Brasil, como Gilberto Freire. A neta de Cassiano Ricardo se lembra com orgulho do avô jornalista. Quando o vovô foi convidado para participar do departamento de imprensa, de censura do Getúlio Vargas, ele falou, eu aceito. Ele ficou só 6 meses lá. Mas sabe o que ele fez? Nunca censurou nada, deixou passar tudo. Daí, que diz, até descobrirem, a se atentarem a isso, ele pediu demissão. A literatura sempre esteve muito próxima do Cassiano Ricardo. Desde pequenininho, a mãe incentivava a leitura, o tio Manuel Ricardo, mas na infância ele já demonstrava interesse pelo jornalismo. E esse livro aqui, olha, Cassiano, Fragmentos para uma Biografia, do Hamilton Maciel Monteiro, registra alguns fragmentos de poemas que ele mesmo escreveu e que foram publicados no jornal O Ideal. Ele tinha por volta de 10 anos de idade, estudava na escola Olímpio Catão, que fica aqui no centro da cidade, e na época criou esse jornalzinho que ele fazia circular entre os colegas da escola. Já mostrava interesse pela imprensa. O talento demonstrado ainda na infância já indicava que Cassiano ganharia o mundo. Em 1937, ocupou a cadeira 31 da Academia Brasileira de Letras. Entre 1953 e 1954, foi chefe do Escritório Comercial do Brasil em Paris. Apesar disso, nunca se esqueceu das experiências vividas em São José. Quando ele passou 5 anos na França, ele foi adido comercial na embaixada, ele andava por um parque que tinha lá perto, que tinha um passarinho que piava parecido com sabiá. E ele ia todo dia passear no parque cedo para escutar o canto que era parecido com o sabiá, porque ele lembrava São José dos Campos. A vida e a obra de Cassiano inspirou muitas famílias da cidade, que passaram a batizar os filhos com o nome do cidadão ilustre de São José. Muita gente humilde escrevia para ele convidando para o batizado do filho. Ele não ia em cerimônias formais, mas ele ia para o interior de São Paulo, lá
tomar guaraná, comer pastel, lá no batizado do menino que puseram o nome de Cassiano Ricardo. Ele foi em muitos. Escritor, jornalista, poeta. Cassiano Ricardo sempre esteve à frente do seu tempo e sua obra segue eternizada nas páginas da literatura e da imprensa brasileiras. Então ele sempre foi um cidadão não local, ele foi um cidadão universal. A dimensão dele não é uma dimensão provinciana, é uma dimensão, aí é que está a importância do ser, ele é um cidadão do mundo, mas que leva em si a paixão pela cidade que ele nasceu.